Alô, amigos, estamos começando mais um programa .net no outro lugar. Vocês já estão percebendo que estamos no outro lugar, estamos sendo recebidos. Estamos recebidos, eu e o Davi Jasnogrodsky, nosso amigo, colunista do site ricardonandini.net, professor, escritor e tudo mais, né? Mas é isso aí. Nós estamos sendo recebidos na residência de João Antônio Dib. O que para mim é uma satisfação recebê-los. Para nós, maior ainda, vereador, ex-prefeito de Porto Alegre, ex-secretário. E nós vamos hoje, né, Davi, contar um pouquinho. Cidadão de Porto Alegre. Cidadão de Porto Alegre, né? E vamos contar um pouquinho da história. Será que de João Antônio Dib. O homem, pá, aquela gaveta cheio de balinha, tinha balinha para todo mundo, né, Dib? Só para contar uma historinha aí, a gaveta do Dib na Câmara, né? Que gaveta aí? A minha gaveta tinha muitos papéis, mas também sempre tinha balas e eu distribuía todos os dias, os vereadores vinham buscar as balas na minha gaveta e para mim era um prazer repetido. E a balinha, aquela balinha de coco era uma maravilha, né? Não, às vezes era balinha de goma também. Não, tinha de goma também, tinha vários modelos, vários tipos de bala. Por que as balas? Porque a vida deve ser adoçada. E saúde e paz, né? Saúde e paz, sem dúvida nenhuma. Saúde e paz sempre. Aliás, se o mundo tivesse paz, o mundo seria outro, seria maravilhoso. Mas não é. Não há, a preocupação é a guerra, não a paz, lamentavelmente. Mas, Dib, vamos lá. Da onde veio o garoto João Antônio Dib? Há 85 anos atrás, numa tarde fria, dia 24 de julho, eu nasci em Vacaria. Era para mim ter nascido em Caxias, no entanto, meu pai, por solicitação ou até por determinação do meu tio-avô Calil Sebe, foi para Vacaria e eu nasci lá. De lá eu voltei para Caxias já com 4, 5 anos e fiquei até os 15 anos em Caxias quando terminei o ginásio. Do ginásio eu vim para Porto Alegre para fazer a escola de engenharia. Primeiro o Colégio Júlio de Castilhos, evidentemente, mas depois a escola de engenharia, que eu consegui fazer. Mas, na verdade, quando eu terminei o ginásio, eu queria seguir a carreira militar. E cheguei, inclusive, a me inscrever na escola de cadetes aqui de Porto Alegre, eu e mais 4 colegas meus. Os 4 colegas foram aceitos e eu nunca tive uma resposta. Só fui saber muitos anos depois que, na época da guerra, quem tinha pais estrangeiros não podia se inscrever na Escola Militar de Cadetes aqui em Porto Alegre. Então, aí eu fui para o Colégio Júlio de Castilhos, fiz 3 anos, depois a Escola de Engenharia. Teus pais são da onde? Só? Meus pais são do Líbano, vieram de lá casados e direto para Caxias. Meu tio-avô já estava em Caxias, Calil Sebe, e eles ficaram algum tempo ali, depois, por atritos de família, lá meu tio disse que meu pai deveria morar em Vacaria até que as coisas acalmassem. Acalmaram e nós voltamos para Caxias. E o Júlio de Castilhos, naquela época, era a escola padrão do Estado? Bom, era uma escola, a melhor escola do Rio Grande do Sul, sem dúvida. A disputa era do vestibular entre Rosário, Anchieta e Júlio de Castilhos. Geralmente, Júlio de Castilhos ganhava. Era o melhor colégio, sem dúvida nenhuma. Era ali na João Pessoa, no prédio antigo, depois queimou, depois que eu saí, queimou o prédio. E aí mudaram o colégio para onde está hoje, mas antes passou na Riachuelo. Era um colégio excelente, onde tinha 45 alunos na nossa aula e era um silêncio total quando o professor entrava e falava. Era realmente um outro mundo que hoje já não existe. Primeira noite que eu estive em Porto Alegre, meu pai estava comigo, me levou na Praça da Alfândega e aí eu fiquei apaixonado por Porto Alegre naquele momento. Não tinha nenhuma dúvida que era o lugar mais maravilhoso que eu tinha conhecido. E depois confirmei, viajei muito pelo mundo, mas Porto Alegre eu acho um lugar maravilhoso. Aí, no Colégio de Castilhos, fiquei 3 anos e depois, em seguida, fui para a escola. Não, primeiro vestibular eu não consegui vaga.
Naquele tempo só tinha 50 vagas no Rio Grande do Sul para engenheiro civil. E eu não consegui vaga. Mas no segundo ano, eu fiz então um ano de Química na filosofia. Em segundo ano, eu fiz o vestibular e fui bem classificado e ingressei na Escola de Engenharia. Bom, tu é químico também, então fizesse um ano de Química? Não, só fiz um ano e, na verdade, eu tinha problemas com a Química e eu achei que era bom fazer um ano de Química na filosofia, porque aí eu estaria melhor para o vestibular. Naquele tempo para Engenharia, fazia Química, Física, Matemática e Desenho. Então eu fiz aquele ano, quando terminou o ano, eu me inscrevi de novo para fazer o vestibular na Engenharia, passei com tranquilidade e fiz o curso de Engenharia. E fizesse Engenharia, te formasse e fosse para onde? Trabalhar como é que começou a tua atividade? Bom, eu comecei primeiro trabalhando, ainda estava estudando, fui trabalhar na prefeitura em 1952 e o Serviço de Habitação Popular, que hoje é o DEMAB, não? Depois passei para o Serviço de Administração da Limpeza Pública. E da Administração de Limpeza Pública eu passei para a divisão DATC, Departamento Autônomo de Transportes Coletivo, que depois foi transformado em Divisão de Transportes Coletivo, porque foi criada a Secretaria Municipal de Transportes, isso em 56, e o secretário me convidou para ser diretor da Diretoria de Planejamento e Fiscalização da Secretaria de Transporte. Era o ano que eu ia me formar e eu fiquei em dúvidas e ele disse que não, se eu gostasse de trabalhar, estava tudo resolvido. Bom, se o problema é esse, eu posso trabalhar. E aí eu entrei na secretaria e sim, me entusiasmei mais com a cidade de Porto Alegre, porque eu fui obrigado, em função do que eu exercia, a passar por todos os cantos da cidade, porque o transporte não tinha a organização que deveria ter e nós tínhamos que organizar. Conseguimos fazer isso até 1963, ano em que eu fui secretário do grande prefeito Loureiro da Silva. Bom, eu falo Loureiro da Silva porque não tenho nenhuma dúvida em dizer que foi o maior prefeito que Porto Alegre tem até hoje. Na verdade, no início do período de prefeito dele, segundo período, eu não tinha nem votado nele e ele sabia disso, mas nós tornamos amigos por questão de trabalho. Mas o doutor Loureiro da Silva foi o melhor prefeito que essa cidade teve, vou repetir, porque ele foi 2 vezes. A primeira vez foi nomeado e ficou 6 anos na prefeitura, depois eleito ficou 4 anos. Na primeira vez, hoje todo mundo fala em meio ambiente, mas na primeira vez, lá na década de 40, ele propôs, quando a Universidade do Rio Grande do Sul quis invadir o Campo da Redenção para fazer o seu campus, ele disse, não, aqui é do povo, aqui não é o lugar para fazer o campus. O lugar para fazer o campus é lá do lado da Escola de Agronomia, é onde está hoje. Ele comprou os 1.300 hectares do Saint-Hilaire. Ele comprou o terreno do Jardim Botânico. Eu só estou falando na parte de meio ambiente. Ele disse que o Jockey Club deveria passar dali para o Cristal e ali deveria ser um parque. É o que é hoje, né? Parque Moinhos de Vento. Parque Moinhos de Vento, conhecido por Parcão. Foi inaugurado pelo prefeito Thomson Flores, outro grande prefeito, como foi Vilela também, um grande prefeito. Então, realmente, como eu convivi e me tornei realmente amigo dele e cultuo todos os dias 3 de junho, data do falecimento dele, eu vou lá e coloco flores no monumento que está ali na avenida que tem o seu nome, Loureiro da Silva. O Dibi, o Loureiro da Silva para ti foi um grande visionário de Porto Alegre, ele enxergou Porto Alegre anos à frente? Não, ele enxergou muitos anos para frente. Ele definiu a primeira perimetral no programa de governo dele. Ele dizia que a perimetral devia ter um túnel da Independência, sob a Independência, ligando a Conceição com a outra rua de baixo, agora não me ocorre o nome. Então, veja que alguém que previu a segunda perimetral, só não a terceira não, mas no primeiro programa dele criou o plano diretor. Então, o primeiro plano diretor da cidade de Porto Alegre foi feito pelo Loureiro da Silva?
Não. Ele assinou o primeiro plano diretor. Aliás, não assinou, ele executou o primeiro plano diretor porque ele entrou em vigor em 1961. O plano começou com ele, evidentemente, lá na década de 40, e várias reuniões foram feitas com o Gladosh e outros mais aí, e fizeram um pré-plano, mas o primeiro plano diretor começou a funcionar em 61, mas foi sancionado por Leonel Brizola em 59. O que é mais Loureiro que muita gente não sabe? Olha, ele foi, na segunda eleição dele, não se acreditava que ele fosse eleito, porque ele competia com Wilson Vargas. Na segunda eleição dele, ele recebeu a prefeitura com 4 meses de salário dos seus servidores atrasados. Só isto, ele recuperou a assinância da prefeitura e entregou à prefeitura em 1964, dia 1º de janeiro, com 114 milhões de cruzeiros no cofre. Eu me lembro bem, no dia que ele transmitiu o cargo, ele fez um discurso, como ele sempre falou muito bem, e disse: deixa a prefeitura com 114 milhões de cruzeiros no cofre. Não, ele só disse isso, 114 milhões de cruzeiros. E alguém gritou no meio daquela multidão, que era contra ele, estava ali Leonel Brizola também, que era desafeto, os dois eram desafetos, e alguém gritou: papel não, no cofre. Então, realmente, só isso bastaria para dizer que ele foi, outra vez, um grande prefeito. Ele entregou a prefeitura em condições, com o pagamento dos funcionários, com o dia marcado, sem problema nenhum. Dibi, Porto Alegre era uma outra cidade. E tu, diferente de eu e o Davi, tá, que acompanhamos ao largo isso aí, sim, né? Claro. Tu estivesse dentro de uma mudança. E todas as mudanças maiores da cidade. Da cidade de Porto Alegre. O que tu destaca? O que Porto Alegre mudou daquela cidade que o Dib chegou em Porto Alegre para o Julinho, tá? E que mudou nesse tempo todo? Eu tenho as minhas recordações, o Davi as dele. Eu morava ali do lado da Redenção, no Bonfim. Eu vivi o crescimento daquela região e do Bonfim, e principalmente eu andava de bicicleta, passeava na Redenção e não sabia que foi quem nos preservou isso aí foi o Loureiro, né? Porque quase virou um campus universitário. Mas quais são os grandes choques que tu acha, as mudanças que Porto Alegre sofreu nesses anos, de bom e de ruim? Eu só vou te pedir para contar isso depois de nosso intervalo. Esse é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Rua Carlos von Koselitz 304 em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos com o programa.net, claro, com as imagens do Roberto Aguiar da Agape Vídeo. Não, Bob. O Bob. Bob. Não. Ele vai me processar por assédio moral. Não, tem que ter cuidado. Olha aqui, quem está chamando de Bob é o Davi, não sou eu, tá? Bob. Isso é assédio moral. Mas com as imagens do Roberto Aguiar, estamos na residência do vereador, cidadão de Porto Alegre, vereador de Porto Alegre por 10 mandatos, ex-prefeito, ex-secretário e João Antônio Dib, que veio de Vacaria para Porto Alegre. Eu deixei a pergunta: o que mudou do Dib de 15 anos, quando chegou a Porto Alegre, a cidade? O que tu acompanhou de mudança que tu acha importante, que foi boa e que foi ruim para Porto Alegre? Não, eu acho que quando cheguei em 45, Porto Alegre era uma cidade muito tranquila, poucos automóveis, ônibus, bonde, algumas lotações, que eram feitas em automóveis também, de 8 lugares, de Soto, se não me engano, o Dodge, o Chrysler, esses 3 aí tinham vários carros de lotação de 8 lugares.
E hoje, depois da década de 60, a cidade começou a aumentar, não de forma ordenada, como o plano diretor determina. Tem obras que estavam projetadas no primeiro plano diretor, como a Avenida Tronco, e ainda não conseguiram fazer. Então a cidade cresceu e não estava preparada para esse crescimento. Nós tivemos hoje 800 mil automóveis e motos e agora mais ciclovias, mas a cidade não está preparada. Nós temos um parque de estacionamento em todas as cidades, todas as ruas se estacionam. Então que hoje não se consegue mais sair na rua por falta de segurança. Quando eu cheguei em Porto Alegre, podia sair na rua a qualquer momento, a qualquer hora do dia ou da noite, com a maior tranquilidade. Hoje não pode mais. A única coisa que não mudou é o povo magnífico que Porto Alegre tem. Esse não mudou. Continua sendo um povo muito bom, apesar das dificuldades que enfrenta na mobilidade urbana, na segurança, na saúde, o que todas as cidades brasileiras também enfrentam, não é só Porto Alegre. Então, realmente, aquela tranquilidade que eu via da cidade de Porto Alegre, onde nasceram meus 3 filhos, não existe mais hoje. Hoje é difícil de estacionar, é difícil de circular, é difícil sair na rua e não ser assaltado. Deixa eu fazer uma pergunta para João Antônio Dib. Muito se fala que nós perdemos o contato com o Guaíba. Naquela época, como é que era o contato com o Guaíba? Mas eu, na verdade, acho que nós não perdemos o contato com o Guaíba. Nós é que deixamos de olhar o Guaíba. Porque, na verdade, hoje dizem que nós temos o muro da Mauá, onde deveria ter sido construída a elevada pelo prefeito Thomson Flores, mas a Câmara não aprovou. Então, atrás dos armazéns, do muro estão os armazéns, não era possível entrar no porto, tinha fiscalização na entrada. Toda a beira-rio agora está sendo preparada e está acessível, muitos lugares. Agora perdemos a qualidade da água, que vai ser recuperada, já está sendo recuperada com o projeto PISA, e que naquele tempo muita gente ia no balneário Ipanema, da Vila Assunção. Assunção não tem mais areia, não tem mais acesso ao rio, mas era um balneário muito movimentado, com ônibus nos domingos, sábados e domingos, especialmente, em grande quantidade, saindo ali do viaduto, era um ônibus da prefeitura mesmo, mas hoje não se vai mais na praia, não tem mais, o povo perdeu o interesse e até não tem segurança, né? Tudo tem que ter segurança. Segurança está atrás de muita coisa que não está acontecendo na cidade de Porto Alegre. O Dib, tu conhece toda a cidade? Eu conheço toda a cidade. Quando estive na Secretaria de Transportes a primeira vez, eu fui secretário 2 vezes, fui com Loureiro e com Vilela. Na primeira vez eu tinha que ir no fim de linha, tinha que andar, traçar os itinerários. Quando eu fui secretário, foi feito o primeiro plano diretor de transporte da cidade, e eu acho que é o mesmo ainda, não está mudado, evidentemente. Tem novos ônibus, tem BRT em construção, metrô pensado, então mudou isso aí. Mas eu, pelas funções que eu exercia, fui diretor do DEMAI 2 vezes, eu fui secretário de obras, secretário do governo, fui assessor engenheiro dos 2 prefeitos, Thomson Flores e Thiago Marcos Fernandes. Então, essas funções me obrigaram a ir nos lugares, porque eu sempre entendi que se alguém me fez uma solicitação ou alguém me fez uma reclamação, eu tinha que ver. Porque às vezes a pessoa dizia que era um pequeno problema e eu chegava lá e dizia, nem o orçamento da prefeitura desse não resolve esse teu pequeno problema. E às vezes eles diziam que era um grande problema, eu digo, amanhã a prefeitura faz. Então, realmente, isso me levou a conhecer a cidade, até porque eu trabalhei sempre com o gabinete com as portas abertas para atender quem me procurasse, mas eu sempre respondi e disse sim ou não com a mesma tranquilidade. E até fiz amigos dizendo não. E o senhor conhece algum lugar novo em Porto Alegre? Eu agora tenho andado menos, eu saio menos que eu saía de madrugada e voltava de noite.
para acompanhar as obras, os loteamentos. Eu fui secretário de obras, tenho a satisfação de ter feito os corredores de ônibus da administração Vilela como secretário de obras. Então, realmente, hoje tem novos loteamentos, na Zona Sul, por exemplo. Esses dias estive lá, fiquei impressionado com o crescimento daquelas ruas da cidade. Todas estão tomadas, algumas têm edifícios. Então, realmente, Juca Batista e outras ali, até quase na Restinga, tem grandes prédios. Então, isso eu já não vou mais. Eu fui recentemente, de vez em quando me surpreendo com as coisas que foram mudadas na cidade. Velhos casarios foram substituídos por grandes edifícios e estacionamentos na rua, porque muitos edifícios não têm condições de receber todos os veículos dos seus moradores. Dos moradores, não dos visitantes. Porque tem morador que tem 3 carros, então tem 3 vagas, então fica uma coisa muito séria. Então isso mudou. Ô Dibi, 2 perguntas, então vou deixar uma engatilhada na outra. A primeira, falando dos estacionamentos. Tu conhece a Europa, como eu conheço a Europa, e falávamos, antes de começar a entrevista, sobre a Alemanha, que tu estivesse lá em 66, 10 anos praticamente depois do término da guerra, um país que foi arrasado e que estava com o seu transporte público funcionando, com os metrôs funcionando, os trens funcionando, aquelas estações que são verdadeiros shoppings já naquela época, né? A pessoa deixava o seu carro, o seu veículo, pegava o trem para trabalhar e voltar. Eu queria que tu falasse dessa questão de estacionamentos, que Porto Alegre até hoje eu não entendo por que nós não temos estacionamentos subterrâneos públicos, como tem na Europa, né? Embaixo de praças, inclusive. Embaixo de praças. Ou embaixo de avenidas. Ou embaixo de avenidas. Tá? O meu pai, quando era vivo, sempre dizia, por que não faz o estacionamento em tal praça e tal praça no centro? Sempre a gente chega lá, fica o centro de Porto Alegre virou um grande estacionamento. Isso uma coisa. Isso estaria pago tranquilamente até hoje. E a outra coisa eu queria que tu falasse da outra cidade dentro de Porto Alegre que nós temos, que é a Restinga. Bom, em primeiro lugar, respondendo à primeira pergunta, eu concordo com a necessidade de estacionamento subterrâneo. Até porque, como prefeito, no plano que eu apresentei para a área central, estava previsto, e não consegui realizar porque não houve apoio, o estacionamento subterrâneo junto à Praça 15, ali na Borges de Medeiros, com o Largo Glênio Pérez, no lugar do Largo Glênio Pérez. Do lado do mercado. Teria um estacionamento subterrâneo e não consegui fazer. Fiquei 999 dias da prefeitura, muito pouco tempo e até finanças mais ou menos dificultadas. A primeira vez que acelerou a inflação em 211% no primeiro ano, 205% no terceiro. Aliás, no segundo ano do 225 e no terceiro 235. Antes nunca tinha mais de 2 dígitos lá, mesmo em períodos difíceis. Então, realmente não consegui. Agora, a Restinga, eu posso dizer que eu assisti o início da Restinga quando o prefeito Sérgio Marques Fernandes, e eu sendo seu assessor engenheiro, assinou a desapropriação de uma área para levar umas poucas famílias para lá. Mas foi comprado uma área maior. E depois o prefeito Hamilton Flores, esse sim, fez a cidade inteira lá na Restinga. E eu também, quando o prefeito também legalizei a Restinga Velha, possibilitei, coloquei água, coloquei uma série de coisas. Então, a cidade Restinga é uma cidade mesmo. Eu acho que, alguns dizem que tem 100 mil habitantes, eu acho que não tem isso, mas tem 60 ou 70 mil habitantes, tem, sem dúvida nenhuma. É uma nova cidade dentro de Porto Alegre e que tem um bom serviço de transporte para lá e que deve melhorar mais ainda com essa nova licitação que está aí acontecendo. E nós vamos ver aquele distrito da cidade se desenvolvendo bastante e muito bonito. Inclusive, na João Antônio da Silveira, de ambos os lados tem loteamentos muito bonitos, com residências muito bonitas e de alto valor, inclusive.
Dib, para encerrar esse nosso primeiro programa, uma pergunta. O que tu não gosta em Porto Alegre? Que tu acha que pode melhorar? E qual é a coisa que mais te comove, mais te apaixona nessa cidade? Olha, eu não gosto da situação que está o movimento da cidade, com sistema de locomoção muito difícil, estacionamento em todas as ruas dos dois lados, com exceção das avenidas. Então, realmente, isso não me agrada. Agora, o que me agrada em Porto Alegre é o seu povo. O povo de Porto Alegre realmente é uma coisa magnífica, né? E, como disse Loureiro da Silva, cada vez que eu olho o povo de Porto Alegre, cada vez que eu vejo dificuldades, eu olho o povo de Porto Alegre e, por maiores que sejam os males que saem da caixa de Pandora, resta no coração do porto-alegrense a esperança do dia de amanhã melhor. Como é que diria o João Antônio Dib? Saúde e paz, né? Saúde e paz. Este é o Ponto Net. É o Ponto Net, hoje se despedindo aqui na residência de João Antônio Dib. Obrigado, prefeito, vereador, secretário e tudo isso. Um grande homem público e cidadão de Porto Alegre. Não, vamos fazer o seguinte. Eu que agradeço a presença de dois amigos na minha casa. O Orlandini, meu amigo de longa data lá da Câmara, e o Davi, meu afilhado de casamento e meu colega de engenharia. Saúde e paz. Saúde e paz. Esse é o Ponto Net.